Fala galera, beleza? Guilherme na área. Pessoal, bem-vindos ao Dicas Rápidas aqui no canal. E a dica de hoje é para eu te mostrar como trabalhar com estatísticas de primeira ordem usando o Excel. Em outras palavras, vejam, eu tenho um conjunto de dados aqui e eu estou interessado em saber quem é a moda, a mediana, a média, a variância, o desvio padrão, o máximo e o mínimo desse conjunto de dados. Só que antes da gente aprender tudo isso, eu peço aí para você deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber novas dicas como essa daqui. Bora ver a dica, pessoal! Bom, galera, o que é muito interessante aqui no Excel é que você já tem funções prontas, funções para cada uma dessas métricas que nós estamos precisando aqui das estatísticas de primeira ordem. Então só vamos aprender a usar essas funções. Vamos começar pela moda. A moda é o valor que mais se repete dentro do seu dataset, o seu conjunto de dados. Para acessar a função, eu vou digitar igual a mod, simples assim, ó, mod, e eu vou selecionar essa opçãozinha aqui, ó, modo único. Olha só o que ele retorna para mim. Retorna o valor mais repetido ou o que ocorre com maior frequência. Vou selecionar essa opção, vou selecionar o primeiro elemento do meu dataset aqui, o meu conjuntinho de dados, e eu vou dar um Shift Ctrl setinha para baixo. E ele pega todos os valores ali para mim. Prontinho, fecho a função e dou um igual. E vejam só, a moda do meu conjunto de dados é o valor 12. Olha só que legal, né? E a mediana? A mediana é a mesma história, ó, igual, só que eu vou digitar med e ele pega para mim, ó, a funçãozinha med, retorna a mediana ou o número central de um determinado conjunto de dados. Vou dar um duplo clique aqui, abrir a função e novamente vou selecionar o primeiro valor do meu conjunto de dados, Shift Ctrl setinha para baixo, fecho parênteses e posso dar um igual. E vejam só que ele pegou para mim a mediana. Eu não preciso nem conferir, cara. Ele já fez tudo isso para mim. A mediana, eu tenho certeza que a mediana desse conjunto de dados vale 48. E a média? A média é uma função também, pessoal. Sendo bem repetitivo aqui, ó. Igual a média, a função é média. Vou dar um tab para ele selecionar. Mais uma vez, ó. Shift, Ctrl, setinha para baixo, fecho parênteses. Pronto, pegou a média aí para mim. Ah, e a variância? Será que tem uma função? A variância é chato de calcular, né? Pois é, tem uma função. A função é igual a var, e aí eu vou selecionar essa aqui, ó, a primeira mesmo. Estima a variação com base em uma amostra, porque nós estamos trabalhando, esse dataset aqui é uma amostra, é um conjunto de dados. Vou selecionar a função, novamente passo como parâmetro o conjunto de dados, está lá 877,77 aproximadamente. E o desvio padrão? O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Poderia muito bem, ó, fazer assim, ó, igual a raiz, funçãozinha raiz, que retorna a raiz quadrada de um número, e passo como parâmetro a variância. Olha só, tá aí o desvio padrão. Só que o Excel ele já tem uma formulinha para a gente trabalhar também. E a formulinha é essa aqui, ó. Desv, se eu digitar desv, eu vou pegar essa aqui, ó, desvpad.a. Ele vai pegar e calcular o desvio padrão a partir de uma amostra. Pego aqui e passo como parâmetro a amostra. Shift, Ctrl, setinha para baixo, fecho parênteses e pronto. É exatamente o mesmo valor que nós calculamos com a raiz quadrada da variância. Quer ver? Posso calcular novamente aqui, ó, igual a raiz quadrada da variância, que é o desvio padrão. Faz o favor aí de comparar esses dois valores. São iguais, claro. E o máximo e o mínimo, pessoal? Como é que eu calculo o máximo e o mínimo? Simples, tem uma função chamada máximo. Olha só, função máximo, passo como parâmetro o meu conjunto de dados, e olha só, o máximo valor que aparece aí nesse conjunto de dados é o valor 100. E o mínimo? Será que tem uma função? Pô, tem, né? Olha só, mínimo, pessoal. Tá aí, novamente, passo como parâmetro o meu conjunto de dados, e tá lá o mínimo. O mínimo valor é o valor 0. Tá aí bonitinho pra gente. E só pra gente finalizar, pessoal, um negócio bem legal é com relação à moda. Olha para a moda aqui. Ele falou que o valor que mais se repete é o valor 12, não é? Dá para saber quantas vezes esse valor se repete? E a resposta é sim. Eu posso usar, por exemplo, a função conte.c. Quer ver? Ó? Conte.c. Tá aqui a funçãozinha, conte.c. Olha só o que ela retorna. Ó. Calcula o número de células não vazias em um intervalo que corresponde a uma determinada condição. Eu vou usar a função. E aí eu passo como parâmetro o intervalo, Shift, Ctrl, setinha para baixo, peguei todos os valores ali do meu dataset, vou dar um ponto e vírgula e aqui eu vou passar o critério. Eu vou passar, ou seja, o que ele vai me fazer, né? Quando a célula correspondente for igual ao valor 12, ele vai contar uma unidade. Eu quero saber quantas vezes o 12 aparece nesse dataset. É exatamente isso que nós vamos fazer.
Para passar essa informação para o Excel, eu passo entre aspas a condição. Eu sei que eu quero que esse valor seja igual a 12, por isso que eu coloquei um igual aqui entre aspas. Essa é a anotação aqui no Excel. E agora eu vou passar um E comercial e o valor 12, que é o valor que eu quero que ele faça a comparação. Vou dar um Enter e olha só que legal. O valor 12, ele aparece nesse conjunto de dados 4 vezes. Aí você pode falar, poxa, mas será que são 4 vezes mesmo? Será que não está me enganando? Aí, sei lá. Como é que a gente desempata isso, pessoal? É muito simples, eu posso usar a formatação condicional para criar aí uma questão visual, para a gente ver isso aí ao vivo e a cores. Eu venho aqui em dados, nos dados, vou selecionar todo o dataset, peguei aqui todas as informações, e eu vou vir em formatação condicional, onde eu estou passando a setinha do mouse aqui para você. Ó. Formatação condicional, eu venho em nova regra, formatar células que contenham, e aqui na opção está entre, eu vou colocar igual a. Igual a quê? Igual a 12. E eu vou dar um formatar. Em preenchimento, na aba aqui de preenchimento, eu vou pintar a célula de vermelho. Em outras palavras, o que vai acontecer aqui? Todos os valores do meu conjunto de dados que forem iguais a 12, os valores que forem iguais a 12, o que eu vou fazer? Eu vou pintar a célula de vermelho. Vamos dar um OK. E vejam só que o primeiro 12 já apareceu aqui. E tem que ser 4, não tem? Apareceu o primeiro. Vamos rolar aqui para baixo e vamos ver se tem mais 3 aqui embaixo. Vamos ver e olhem só os 3 12 aqui. Portanto, 4 12 e fechou exatamente o que nós estávamos esperando. Beleza, pessoal? Nessa dica nós ficamos por aqui. Muito obrigado aí pela atenção, um abração e até mais.